Bom dia a todos. Muito prazer estar aqui com vocês nesta 32ª tertúlia matinal. Nós já estamos aí discutindo esse tema com esse novo fórum já esse tempo de 32 atividades, e é um fórum que cada vez mais eu vejo que tem crescido no âmbito de discussão, no aprofundamento, nas reflexões todas que são possíveis. Há praticamente 2 meses atrás eu estive aqui debatendo também o tema da autogestão e vi o quanto eu realmente também aproveitei muito a reflexão, e muitas pessoas acabam aprofundando o tema, e esse é o fórum para isso mesmo, né? Para a gente ampliar, discutir, refutar, fazer todos os questionamentos necessários. Eu sou o Caio Polizel, atualmente secretário-geral da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, e no papel de pesquisador independente estou aqui hoje discutindo esse tema do legado evolutivo. É um tema que para mim vem ganhando importância cada vez mais à medida que eu fui tendo contato com este tema, e alguns de vocês podem ter chegado aqui porque uma primeira divulgação foi tratada como o inventário pessoal. E aí nós vamos tratar o tema inventário pessoal, ele está ele tem um entrelaçamento direto com a realidade do legado evolutivo, e no meio aí de todas as discussões nós acabamos pedindo essa mudança. Então, o legado evolutivo é um tema que tem como base, que tem como especialidade a autoproexologia. Então, é a logia que estuda a programação, todo o mote da programação existencial, e é por aí que nós vamos caminhar durante esta manhã. A metodologia que nós vamos usar aqui é uma exposição breve de 30, 40 minutos, uma explanação, não é nenhum problema. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem os microfones por aí, é só pegar o microfone, perguntar, que aí a gente aprofunda a nossa temática. Só uma consideração inicial: o legado, como eu disse, esse tema legado evolutivo, nós temos aí uma atividade anual da APEX, que é o balanço existencial, e nesse ano com o tema de legado evolutivo, e aí eu comecei a me empoderar um pouco mais, conhecer um pouco mais esse tema, e como eu disse, eu fui me apaixonando um pouco mais pela temática, num primeiro momento não entendendo, até porque essa temática fez parte das minhas pesquisas, mas aí adentrando um pouco mais, eu vi um fluxo evolutivo, eu vi um fluxo até de alinhamento com questões que eu estou fazendo profissionalmente e, obviamente, com toda a minha atuação aqui na APEX. Então, é um tema que está ainda em construção, estou aqui para debater. Eu acho fundamental, e já está ali no painel, o princípio da descrença. É fundamental, vocês que estão aqui pela primeira vez ou que estão chegando e nunca perceberam, em vários lugares vocês vão encontrar o princípio da descrença, porque é essa realidade que está ali posta. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui nessa tertúlia, tenha as suas experiências. O que não quer dizer que eu falarei alguma inverdade aqui. Eu vou falar realmente a condição e a minha experiência pessoal, e como base de uma ciência é a refutação, é a discussão, e não simplesmente o dogmatismo que normalmente vem acompanhado do processo religioso. É refutar, é discutir, é verdade relativa de ponta, e uma verdade relativa de ponta a gente constrói com discussão e com um nível de aprofundamento. Então, é por aí que nós vamos nesse debate aqui pela manhã. Ao longo desses primeiros 30, 40 minutos eu faço uma explanação um pouco mais intensa de minha fala, e depois eu abro para uma discussão maior. Mas, novamente, fiquem à vontade para ampliar já a nossa reflexão no momento que vocês sentirem necessidade. Então, passando ali para o próximo slide, nós temos 5 tópicos principais que nós vamos passar aqui, que eu, na verdade, vou apresentar para vocês. O primeiro é um conjunto de reflexões que nós vamos trazer sobre o legado evolutivo, o que é legado e o que é legado evolutivo, as diferenças de um e de outro. Muitas vezes a gente acaba não parando para refletir sobre isso. As tipologias de legado, existem tipos de legado que às vezes nós não paramos ainda para pensar quais são esses legados, o que é um legado que já foi deixado, um legado que eu posso deixar. Toda essa discussão nós vamos ter ao longo dessa conversa.
A performance pessoal, nós vamos aprofundar um pouco o que tem a ver com o legado e a performance, o desempenho, o desenvolvimento de cada um de nós. Então, é um tema a ser exposto. O inventário pessoal, e aí adentramos no tema, em um dos temas-chave dessa nossa conversa, porque para fazer uma análise de legado, eu preciso invariavelmente fazer um inventário, fazer um levantamento, eu tenho que ter um nível de aprofundamento na minha realidade de consciência, na minha realidade, como nós chamamos, intraconsciencial. E, por fim, nós vamos refletir sobre a holobiografia e o autolegado, como que a minha biografia ao longo do tempo, e aí a gente expande um pouco, porque estamos na realidade da conscienciologia, voltando até para o passado, para outras vidas, pensando lá de trás o que impactou na nossa vida de hoje. Então, são os 5 pontos essenciais que eu gostaria de falar aqui ao longo dessa manhã. E aí, fiquem novamente à vontade para qualquer expansão destes temas. Eu gostaria de começar com 2 reflexões. Todos vocês levantaram essa manhã e, por algum motivo, resolveram sentar nessa cadeirinha para escutar um pouco mais sobre o tema legado evolutivo ou o inventário pessoal. O movimento que fez vocês chegarem até aqui teve um impulso, teve uma vontade, teve uma série de intenções e que vocês chegaram nesse momento. E aí eu gostaria de colocar essas 2 questões que estão ali no slide. A primeira delas, as suas escolhas e atitudes estão produzindo rastros pró-evolutivos? Então pensa, para tudo que vocês estão pensando e que construíram até o momento e falem, bom, as escolhas que eu tive até então, pensando em tudo que você fez ao longo dessa vida e todas as atitudes que derivaram dessas escolhas, vocês acham que criou mais rastros positivos, mais rastros neutros, mais rastros negativos? Como que está esse recorte, esse cotejo da sua realidade nesse momento? Então, é a primeira autorreflexão que eu proponho aqui para vocês. Como é que está a minha atitude, os rastros? E pensem em rastros numa análise simples daquela caminhada que eu faço por uma estrada, e aí vamos pegar uma estrada de terra, onde eu passo e eu deixo um rastro para trás. É esse rastro que eu estou falando. Eu passei por todos os contextos, no âmbito da minha família, no âmbito do trabalho, no âmbito da comunidade onde eu vivo, da vizinhança. Que tipo de rastro eu deixei até então? Eu venho deixando. Essa é a primeira reflexão. E que tem tudo a ver com a segunda pergunta que está ali, sobre os legados. Quais legados você vem construindo e deixando ao longo da vida? Porque cada rastro que nós vamos deixando, eles vão compondo uma estrutura, uma forma de atuação nossa. E essa forma de atuação, lá na frente, a gente vai entender, depois com essa discussão, quais legados que nós estamos construindo com esses rastros. Então, essas são as 2 primeiras reflexões que eu gostaria de deixar para a gente começar a aquecer os tambores aqui da nossa troca, porque por essas 2 reflexões, a gente pode caminhar por um processo de uma intenção de entendimento mais profundo e que aí sim eu vou conseguir mapear os meus rastros evolutivos. Tudo bem até aqui? Caminhando então um pouco mais nestas reflexões, eu trago aqui algumas definições, nesse data show ali está mais fácil a leitura, sobre o legado. Então, algumas definições que nós vamos encontrar, e aí quando olhamos para a palavra legado, ela é derivada vem do latim, a palavra legado, e ela vem de legatus, legare, tem uma derivação no âmbito de legare, e tem a ver com algo deixado em testamento, algo deixado para alguém, uma contribuição, um presente. Estou expandindo aquilo que está escrito ali. Mas vamos fazer a leitura. Um legado ali, numa definição bem simples que é muito facilmente encontrada. É algo transmitido ou adquirido, e utilizem e reflitam bem nessas 2 palavras, transmitido e adquirido, ou seja, eu posso receber, adquirir um legado, ou eu posso transmitir um legado. Essas 2 palavras são chaves no entendimento do legado. E aí,
mas não como herança. Eu já vou expandir porque que alguns tratam o não como herança, mas é assim, algo deixado para um todo e não só para uma pessoa. Então vamos pensar nisso. O legado eu posso adquirir ou posso deixar, e é algo que é deixado para um todo e não apenas para uma pessoa. Então vamos adentrando nesse contexto. Por que algumas pessoas tratam, e se vocês pesquisarem um pouco mais sobre o legado, vocês vão encontrar como sinônimo a palavra herança. Mas alguns autores, eles tratam a questão da herança não direto como um legado, por entender que legado é algo específico que é deixado para um grupo, para um contingente maior, e não uma herança, porque a herança, ela normalmente vem seguida de um espólio, e dentro de um espólio tem bens, obviamente, mas tem obrigações, tem um conjunto de itens que são muito amplos. Então isso foge, para alguns pesquisadores, e para mim faz sentido isso, de pensar o tema legado como algo específico que está sendo legado para alguém. Então vamos pensar aqui um pouco de alguns exemplos que daria para efetuarmos algumas associações de ideia. Um legado cultural. Muitas vezes a gente acaba escutando, poxa, esse daqui é um legado cultural. Quem vivencia aqui a conscienciologia dificilmente vai refutar se alguém disser que o professor Valdo Vieira deixou um legado intelectual para todos nós. Difícil refutar essa informação. Foi um legado intelectual, um legado de ideias, um legado de informações importantes. Então, está aí um exemplo de um legado que foi deixado. Um exemplo de um legado, nós podemos falar que os engenheiros que construíram, que fizeram a concepção da Itaipu, deixou um legado. A Itaipu é um legado para a humanidade. Então, vejam, é um contexto específico que foi legado a um conjunto amplo de pessoas. E aí cada um pode fazer a reflexão que quiser. Quais foram os legados que, quando eu paro para pensar, eu valoro como um legado? Olha, isso para mim foi um legado. Eu, professor Valdo, trazendo a ciência e a conscienciologia, entendo como um legado. Qualquer contexto que vocês entendam que teve um impacto para a humanidade maior. Então, esses são alguns exemplos de legado que nós podemos dizer. Um legado que ficou muito presente no ano passado, e que vocês ouviram falar bastante, foi o legado das Olimpíadas. Muito se falou, poxa, o legado das Olimpíadas. Tudo bem que se a gente for olhar no contraponto, estávamos falando aqui um pouco da condição do Rio de Janeiro, da questão das contas públicas, a gente precisa fazer uma segunda análise, né? Porque existia um legado de edificações, um legado até para o Brasil reconhecido lá fora de uma outra maneira. Esse foi um legado real. Só que eu tenho todo um contexto de uma má gestão que já estava posta e que aí fica um legado de um endividamento, uma série de questões. Então vejam, nós estamos falando, e quando se aprofunda na pesquisa, é possível encontrar um legado positivo e um legado não positivo. Então, é possível um legado negativo encontrar? Sim. E aí nós vamos derivar, já chegamos ali na questão do legado evolutivo. Legado evolutivo, estamos falando de algo positivo que foi deixado. Ético, cosmoético. Algo que vai além desse contexto de um legado, seja lá qual for. Não é o seja lá qual for, é um legado realmente positivo. Vejam se faz sentido isso, se não, por favor, tragam aí reflexões para a gente expandir. Então vejam mais uma definição. Legado, o ato de legar um mapa da mina pré-traçado a pessoas próximas ou não, através do esclarecimento compartilhado. Então vejam que nesse verbete para protocolo autoevolutivo, a professora Malu Balona trouxe essa definição que eu gostei bastante, é uma das definições poucas que a gente encontra até hoje na enciclopédia da Conscienciologia sobre legado, sobre essa temática. E eu gostei bastante porque ele fala do esclarecimento compartilhado. E, de novo, reforça o contexto de algo que é feito para pessoas próximas ou não. Estamos falando de um alcance maior. Vocês que vivenciam um pouco mais a conscienciologia já escutaram a gente falar do tema grupo kármico e policármico. Grupo kármico é quando tem um alcance um pouco mais
restrito, estamos falando de um alcance familiar, do ambiente de trabalho, dos amigos evolutivos aqui mais próximos. Quando nós falamos de uma realidade polikármica, estamos falando de algo poli, algo maior, algo com alcance que supera esta realidade que nós estamos aqui interagindo. É algo que foi feito hoje aqui e que vai repercutir em pessoas que nós nem imaginamos, por conta desse alcance polikármico que ela pode ter. Então, quando nós falamos aqui desse esclarecimento compartilhado, desse alcance maior, nós podemos pensar nesse legado que é deixado muitas vezes para pessoas que nós nem imaginamos. E aí vamos voltar naquelas duas palavras da primeira definição, transmitido ou adquirido. Eu vou aprofundar bastante aqui a discussão sobre aquilo que nós estamos hoje deixando de legado. Então não estamos tratando, não vou aprofundar aqui no tema adquirido, e sim vou aprofundar no tema transmitido, aquele legado que nós podemos transmitir, que nós podemos deixar. Tudo bem, gente, até aqui? Então, pois não. Sim. Acho que o som está... Quando fez a pergunta, cada rastro tem uma forma, Ok. né? Você poderia expandir mais um pouco? Caminhando ali naquela ideia da caminhada, por onde nós passamos, nós deixamos rastros. Então, vamos supor, pense na família hoje. Que tipo de rastro, Rosa, que você deixou ao longo do seu relacionamento com a família? Foram rastros positivos? Será que quando as pessoas pensam, os seus familiares pensam na Rosa, eles pensam que tipo de rastro que você deixou? Que tipo de... que você deixou impresso com a sua personalidade, com a sua atuação, com a sua forma de ser? Será que eles pensam positivo? Poxa, a Rosa passou aqui, fez a diferença, fez a gente pensar diferente, fez a gente entrar naquilo que é o esclarecimento, nos proporcionou algo além daquilo que a comunidade estava pensando. Então, é nesse sentido que a gente pode pensar os rastros que nós deixamos em todos os contextos. Então, no ambiente de trabalho, que tipo de rastro você passou e deixou? Na instituição que você está voluntariando, ou na instituição que você atua, que tipo de rastro? É nesse sentido que são os rastros, não sei se Então, facilitou. é nesse sentido então que eu estava pensionizando, aí eu pensei na responsabilidade. Eu pensei assim, Caio não é só responsável por si, a Rosa também, e sim pelo que ela está contagiando o outro. Isso. Então, chega momentos que quando você tem que se avaliar, isso é para mim ou não é, não só remeter para si, e sim também qual a repercussão que isso vai fazer Com para certeza. os outros desse legado. Com certeza. Né? Por exemplo, o Caio tem que tomar uma decisão, não é só o Caio que está em jogo, né? Entendeu? E aí- a Apex, todo o legado que você já constituiu até hoje. Exatamente, quando nós falamos em responsabilidade, essa palavra é muito importante. A responsabilidade com os nossos atos hoje, elas vão proporcionar e elas vão deixar rastros, e esses rastros dali para frente, eu posso deixar um legado positivo, que é aí o evolutivo que nós estamos falando, ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as ações, com as atitudes. Muitas vezes, você está exemplificando, né? Eu aqui falando, eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu vou falar. Um professor, quantas vezes um professor ministrando uma aula, ele foi marcante. Garanto que se a gente parar para pensar aqui, nós vamos lembrar de um professor nosso que fez a diferença. Aquele professor tem uma responsabilidade muito grande dentro do nosso contexto. Então, estas informações de responsabilidade, de rastros e que vão compondo algo maior e que aí, de repente, a gente pode olhar e falar, bom, este legado deixado é importantíssimo a gente pensar. Eu estou pensando até em relação a uma herança mesmo, herança física, é que, assim, bom, Caio ou Rosa não precisam, talvez, mas para o que eu pretendo fazer a nível polikármico, será que não foi uma oferta, como vocês falam lá, como é que é um aporte. Um aporte para desenvolver
esse trabalho para o futuro? Pode ser. Então, chega o momento de não mais pensionizar no Caio nem na Rosa, É no e alcance sim maior. na cosmovisão do alcance do legado. Sim, Né? sim. Isso Muito é bem interessante. isso. Eu acho que pensar nessa amplitude, e aí que está, né? Qual é o alcance daquelas ações que eu estou fazendo hoje? Aquilo que eu estou deixando escrito hoje, nós vamos entrar um pouco mais à frente nesse conteúdo escrito num livro, num artigo, aquilo tudo que eu deixo escrito, eu posso deixar um legado para um grupo cada vez maior. Por isso que nós estamos falando de grupo e policármico, né? Num alcance muito mais amplo. Ok? Bom, então vamos caminhando ali. Eu vou passar para o próximo slide. Não, ainda não vou passar no próximo slide, porque eu preciso ainda falar do último item. Compondo a nossa discussão aqui sobre legado, eu trago então, para expandir um pouco o tema legado evolutivo, aquela última frase, porque envolve fundamentalmente algo relacionado à dinamização pessoal evolutiva. Então, quando nós falamos do legado evolutivo, estamos falando de questões positivas, evolutivas, algo que traz benefício, algo ético, cosmoético. Difícil não, é impossível eu pensar em deixar um legado evolutivo se ele não for cosmoético, se ele não for positivo, assistencial. Essa é a grande questão que vai fortalecendo o tema legado, fortalecendo o olhar de algo que é deixado para um grupo amplo, sem uma restrição, de um modo esclarecedor e que, de fato, seja positivo, que seja assistencial. Caminhando ali ainda, nós temos eu trago ali como que nós poderíamos iniciar algumas reflexões sobre o legado. Então tá, Caio, ok, você falou uma série de questões do legado, já entendi que nós não vamos tratar daquilo que nós recebemos e sim daquilo que nós vamos deixar de legado. Então, valem algumas reflexões para que a gente expanda a nossa discussão. Então, vejam lá, a primeira reflexão. Autoavaliar os resultados obtidos até o momento. Então, de novo, com aquela reflexão inicial de autopesquisa, de autorreflexão, o que é que eu deixei de resultados até agora? Quais foram os saldos das relações que eu tive? Quais foram os saldos das interações em todos os ambientes que eu tive? Ambiente profissional, ambiente de voluntariado, ambiente da comunidade, ambiente familiar. Quais foram os resultados disso? E nós estamos falando, será que eu tive mais acertos? E quais foram esses acertos? Será que eu tive um conjunto de erros? Quais foram esses erros? Será que eu fui omisso em alguma coisa? É uma análise, é uma autoavaliação sobre todos esses resultados. E quando eu faço uma composição eu faço uma análise neste tema, eu vou ter um saldo que pode ser mais positivo ou negativo. Quanto mais trilhando para um saldo positivo eu estiver conseguindo, mais estou no caminho de um legado sendo construído. E aí, conforme eu fui pesquisando e o que eu compreendi e aprofundei até o momento, quando nós falamos de um legado deixado, existe um rito de passagem, existe um corte. Então, vamos supor, eu escrevi um livro, o ato de finalizar aquele livro e deixar aquele livro, aquele conteúdo desenvolvido, foi um legado deixado. Deixei um legado. Agora, tudo aquilo que eu estou construindo nessa vida, que ainda está em construção, que não teve um rito de passagem, ele ainda é a construção de um legado, não é um legado deixado. Entende que tem ali, quando a gente começa a aprofundar um pouco nesse tema, pelo menos as verdades relativas de ponta, até do momento que eu consegui, existe um rito de passagem. Então, quando eu penso no meu contexto, Caio, eu vivenciei, e aqui tem algumas pessoas que vivenciaram também, Isabel, que está aqui, a Thelma, a Cris, acho que citei todos que estavam, a Daria também estava por lá, o Antônio. Nós tivemos uma época na Aracê, construímos um campus de pesquisa, ajudamos a construir, não fomos só nós, obviamente, teve um grupo amplo, e no meu entendimento hoje, eu deixei, junto com esse grupo, um legado.
Um legado de algo que está lá, está impactando um grupo maior e as pessoas, assim como as pessoas que vieram aqui no começo e que fizeram toda a construção do CAEC, aqueles que estão aqui ou que fizeram um papel fundamental e deixaram um legado, deixaram com esse rito de passagem, tem um legado deixado. Quem está ainda na construção está elaborando, está deixando, está construindo o seu legado. Então é legal a gente pensar nesses ritos de passagem que eles funcionam muito bem para entender essa concepção. Foi feito, eu parei aqui e fluiu para um próximo passo. Por isso que eu dei o exemplo do livro. Eu deixo, ele foi impresso, ele está ali funcionando como um papel fundamental para um grupo de pessoas e quanto mais estivermos trilhando uma obra-prima, algo de um peso e de um alcance maior, maior o legado nós deixaremos. Mas vejam se faz sentido isso que eu estou falando. Refletir sobre o atual contexto familiar, pessoal e profissional ajuda muito nesse levantamento do legado. Lembra dos rastros que eu falei um pouco atrás? Como é que eu estou? Que tipo? E será que dá para eu já falar de algum legado que eu deixei para a família? Será que dá para eu pensar hoje de alguma transição profissional que eu fiz ou de algo que eu fiz na minha profissão e que já ficou de legado ou que eu estou construindo? Será que quando nós pensamos no aspecto intraconsciencial pessoal, e aí já eu entro num tema que transcende muito a realidade somente convencional e vai para a multidimensionalidade, para a pluriexistencialidade, essa pluriexistencialidade, quais são os autolegados que eu já deixei no passado e estou adquirindo hoje e que eu estou deixando hoje para as minhas próximas vidas? Aí é uma expansão maior, mas nós já vamos falar de holobiografia, já eu entro nesse tema. Mas é importante pensar hoje, faz parte da reflexão sobre o legado, pensar nesses 3 pontos, pelo menos, no contexto familiar, no contexto pessoal, intraconsciencial e no contexto profissional, ele facilita muito começar a fazer um levantamento e uma reflexão sobre o legado. Aprofundar na especialidade pessoal e no público que lhe procura, no público-alvo. Vejam, são alguns indícios. Quando eu começo a definir a minha especialidade pessoal, aquele tema que eu começo a ter diferenciação, que as pessoas me procuram para discutir aquele assunto, provavelmente aquele assunto que as pessoas estão me procurando tem a ver com a minha especialidade. E essa especialidade eu já posso ter deixado um legado, ou se eu estou ainda definindo, deixando clara a minha especialidade, eu estou construindo um legado naquela área. Por isso que é importante a gente fazer um cotejo. Quais são as pessoas, que tipo de público mais me procura? E me procura para que tema? Porque provavelmente nesse tema que eu sou mais procurado, eu estou ali fazendo uma diferença, eu estou construindo algo que pode ser lá na frente um legado deixado. O que mais? Efetuar um profundo inventário pessoal. E aí a gente entra no tema de inventário como um levantamento lúcido, e eu já vou falar da inventariologia, mas um levantamento lúcido de todo o meu contexto pessoal nas diversas áreas da vida, que é importante a ser feito, mas eu já falo sobre ele. E por fim, ali, nessas reflexões que eu proponho aqui para começar a entender um pouco mais sobre o legado, o autolegado ou a construção do nosso legado, tem realizar um verdadeiro balanço de vida, traçando novos projetos pessoais. Quando eu faço um balanço da minha vida, um levantamento, eu aprofundo, eu faço um inventário a miúde, ali no detalhe, eu começo a entender um pouco mais aquilo que eu venho deixando e eu posso fazer todas as ações corretivas para arrumar o rumo, arrumar o prumo daquilo que eu almejo deixar como legado ou que eu venho já construindo. Então, esses são os pontos e deixo ali uma frase, como se fosse aos moldes de uma frase enfática, não com a mesma técnica, mas é sempre válido pensar nas áreas da vida para a boa consecução de um inventário pessoal. Vocês já viram aqui, felizmente ficou ali o preto em cima do verde, não deu a leitura. Mas nós temos, eu vou traduzindo ali para vocês, nós temos as áreas da vida que nós utilizamos muito lá na PEX, e vocês viram que eu ressaltei aqui a importância
de adentrar e de pensar sobre as áreas da vida para realizar esse inventário, e esse inventário vai derivar num aprofundamento de um balanço de vida, e nós vamos entender um pouco mais sobre o legado. Nós temos ali 8 áreas que nós definimos. Então, pessoal, a área intraconsciencial. Fazer um inventário sobre a questão de personalidade, fazer um inventário de traços, de potencialidades nossas, de nossas fragilidades, isso tudo vai me fornecendo dados. Estamos falando de um inventário pessoal. O segundo ponto que está ali, fazendo no sentido horário, que está coberto ali, que não dá visualização, é a saúde holossomática, é a nossa saúde integral. Todos os veículos, além desse corpo físico, do soma, fazer um inventário, fazer um levantamento, vamos pegar aqui do mais básico, simples, dos exames, da alimentação, de todo o contexto meu, é inventário pessoal, é levantamento. Quando eu tomo, eu uso quais medicamentos, esses medicamentos alteram o meu dia a dia, a minha memória, isso é inventário, isso é levantamento. Isso é autopesquisa. Compreender como eu fico com aquele medicamento, sem aquele medicamento, e aí expandindo para os outros veículos da saúde do holossoma, do nosso conjunto de veículos de manifestação, o corpo das energias, o energossoma, o corpo das emoções, o psicossoma, o corpo da intelectualidade, do discernimento, a questão do mental soma. Então pensem por veículos, para facilitar esse entendimento, aqueles que nunca tiveram contato com isso, pensem com essa divisão. Eu tenho um corpo físico e como eu posso fazer um inventário dele? O meu corpo emocional, como que estão as minhas emoções, o equilíbrio, o desequilíbrio, como que estão os contextos da minha, dando mais um passo, da minha memória, da minha cognição, pensando aí na mental somática, no mental soma, no corpo da intelectualidade. E o energético. O energético que nós vivenciamos todo dia, nós interagimos com a energia, mas pouco pensamos, ou alguns pensam um pouco mais, mas nessa interação e como que está esse levantamento sobre o nosso dia a dia energético. Isso tudo é importante a gente parar para pensar quando estamos falando de um levantamento, de um inventário. A terceira área é a questão profissional. Já falamos bastante disso, esse levantamento sobre a realidade profissional, fazendo um inventário. E aí vamos para os rastros positivos, para as produções, aquilo que eu já gerei, todos os resultados que eu venho trazendo. Segunda área verde, a questão da interconsciencialidade, das interrelações. No âmbito das interrelações, fazendo um levantamento, fazendo um inventário, como que estão essas relações pessoais? Elas são positivas? Eu faço a diferença naqueles ambientes e com as pessoas que eu interajo? É inventário, é levantamento e é base de dados para a gente aprofundar no nosso legado, naquilo que nós estamos construindo. Caminhando no âmbito financeiro, será que eu já deixei um legado? Será que eu já consegui formar ou estou caminhando para construir um pé de meia? Algo que vai me dar uma liberdade maior e aí para um grupo maior, quem sabe? Aí começa a entrar naquele tema do legado, porque estamos falando de um alcance maior. A outra área da extrafisicalidade, a nossa parapercepção, as percepções que vão além do físico. Como que está uma análise, se formos efetuar uma análise nessa realidade, do que estamos tratando? Será que eu tenho uma percepção extrasensorial, vamos assim utilizar aqui a palavra, aguçada? Pensando em inventário, né? Estamos aprofundando na nossa autopesquisa para pensar em inventário. Quantas vezes eu parei para pensar no meu âmbito extrafísico, quanto eu sou influenciado no dia a dia? Às vezes eu não estava com aquela ideia e fui influenciado. Qual é o nível de influência que eu tenho de consciências amparadoras, cosmoéticas, assistenciais, ou qual é o nível e a interação que eu tenho com consciências não tão lúcidas? Será que eu paro para fazer um inventário desse? Ou minha pensenidade, meu nível de pensenes, que são os pensamentos, os sentimentos, as energias, as percepções do dia a dia, aquilo que eu entro em um lugar e percebo o ambiente como está, a percepção energética ou o holo pensene, que é o conjunto de pensamentos. Nós tivemos, é interessante, nessa semana aqui,
vocês devem ter ouvido, quem acompanhou aí os noticiários, do contexto lá no Espírito Santo, sem os policiais, e as pessoas entrando, e aí tem um exemplo muito claro do holopensene, pessoas que jamais, no movimento normal, entrariam numa loja para roubar alguma coisa, elas vão no efeito de uma manada e de repente estão roubando coisa. Isso é efeito do holopensene. Quanto eu sou influenciado sobre isso, quanto eu não sou? Então, essa é uma autopesquisa, uma autorreflexão que eu posso fazer na minha extrafisicalidade, no contexto extrafísico. A interassistencialidade, efetuando aí, chegando na 7ª área da vida, que é possível efetuarmos uma análise, um inventário pessoal, como que está o meu contexto assistencial, a minha autodoação, a minha dedicação sem esperar algo em retorno. Eu posso fazer via doação de tempo, eu posso fazer via doação de energia, com técnicas que existem. É um inventário pessoal nas áreas da vida. E aí, por último, outras áreas que cada um pode explorar essas áreas da vida fazendo o seu inventário. Passando ali para a definição, a inventariologia, então a ciência que estuda o contexto do inventário, ela traz a seguinte definição: a ciência aplicada aos estudos do inventário, balanço ou levantamento das posses ou bens de qualquer natureza, com avaliação e descrição minuciosa dos itens do patrimônio pessoal. Olha que interessante pensar no nosso patrimônio pessoal. E aí estamos falando de um patrimônio que é de bens tangíveis e intangíveis. Quais são os meus, dentro do meu inventário, o meu patrimônio intelectual? Qual é o meu patrimônio físico? Sim, faz parte da inventariologia, de fazer um cotejo disso tudo. Isso tudo vai me dando informações, vai me fornecendo uma base de reflexões para que aí possamos entender o meu contexto de vida, o meu contexto de aplicabilidade da minha realidade do dia a dia e daquilo que eu vou ou posso deixar de legado. Aquilo que eu posso construir nessa vida com base em tudo isso que eu estou levantando, aquilo que eu venho fazendo, quais as melhorias que eu poderia fazer, e aí sim eu terei alguns resultados positivos e eu posso ter um alcance maior. Vejam, na definição ali do inventário, e aí quando nós olhamos os fatos, a fatologia do inventário, nós podemos olhar ali o inventário pessoal, a listagem e o levantamento e os registros dessas áreas todas que eu fui falando. Eu tenho registrado o meu contexto intraconsciencial, meus pontos fortes, fracos, a minha realidade pessoal. Eu tenho mapeado essa questão profissional, tudo isso eu posso ter registrado, eu posso ter um nível de aprofundamento no autoconhecimento que é base. Veja que eu estou construindo uma base de reflexão para que possamos aprofundar no autoconhecimento e tirar melhor proveito daquilo que eu venho construindo até hoje. Terceiro ponto, a minha biblioteca pessoal. Vejam, quando nós estamos falando do inventário, tem a ver com aquilo que é comum, com aquilo que eu vou identificar na minha realidade. Simplesmente, se vocês voltarem para casa hoje e olharem a sua biblioteca pessoal, aí vocês podem falar, mas Caio, eu só tenho uma prateleira de livros ali. Ok, olhe para aquela prateleira de livros e veja quais são os temas que mais são frequentes. Quais são os interesses que você tem e que estão ali transcritos nos livros que você adquiriu, que você foi atrás. É um levantamento, é um autoconhecimento com base naquilo que você tem interesse. É inventário. É um autodiagnóstico que você faz dos temas que te interessam e que, por acaso, e que pode ser, que você ali tenha um nível de interesse que vai transformar numa especialidade sua. Então, dê valor para aquela biblioteca pessoal que você está criando, para aqueles livros que estão ali e faça a autopesquisa do conjunto de temas que estão ali colocados. É uma dica ali quando se fala em inventário. Um outro ponto, as retribuições pessoais. Será que você, fazendo um levantamento, já retribuiu tudo que você recebeu ao longo dessa vida? Foi falado pela Rosa um pouco ali, é um tema que o Loche trouxe, deixou como legado para a gente,
os aportes, o tema dos aportes existenciais. Esses aportes que foram recebidos ao longo do tempo, eu já retribuí? Será que eu já retribuí aqueles aportes que eu recebi da família? Será que eu já retribuí os aportes que eu recebi? Vamos supor, um livro, que como pode ser definido como um aporte, uma pessoa me deu um livro e aquele livro fez toda a diferença na minha vida. E dali para frente eu fiz mudanças evolutivas. Eu retribuí aquilo que eu recebi. Não estou falando para aquela pessoa que me deu o livro, mas com o alcance que eu tive pós receber esse conteúdo e as mudanças que me promoveram, eu retribuí isso. Esse é um levantamento bacana. Quando eu estou lá na faculdade, vivenciando e aprendendo uma série de informações, aquilo tudo que eu já recebi, quanto foi retribuído? Ou quanto eu estou em subnível nessa retribuição? Se eu puder já retribuir em um nível 10 e eu estou no nível 2, precisa de alguns passos a mais dentro desse processo. A relação recebimentos e retribuições está ali, já falei. Relação inventariologia, arquivologia, o quanto que eu faço de inventário e eu arquivo e eu uso essas informações, porque tem muita gente que é especialista também em fazer levantamento, preencher planilha, tabela, e aí vai colocando e vai deixando lá embaixo da prateleira. Mas usa, faz análise desse arquivo que está guardado, que é um inventário, um potencial de informação e muitas vezes a gente acaba não usando. E por fim... Pois não? Posso fazer uma adendo em relação aos aportes? Lógico. É porque a gente pensa que os aportes, quer dizer, que nem sempre do momento eles são vistos para a gente como positivos, né? A gente tem que ver que às vezes os aportes, naquele momento a gente viu como negativo, mas ele foi muito positivo para o resto de nossas vidas. Vou colocar uma situação que recentemente me encontrei no Rio com uma professora de história, já está velhinha, quase 90 anos. Eu dei um abração nela, porque até pouco tempo eu tinha uma resistência, porque quando fui dar a primeira aula, ela falou assim: Rosa, está muito medíocre, vocês podem melhorar. E aquilo me marcou. Puxa, ela me chamou de Ficou medíocre, chateada, né? Fiquei, olha, e eu falei, consegui dar aquele abraço para ela e falar para ela: Dona Ione, o quanto que a senhora me ajudou com aquela palavra. A senhora não fez com aquela intenção de menosprezar, fez no sentido de dizer que eu podia ser muito melhor. E realmente a vida inteira eu não alcançava o conceito da palavra, mas eu queria fazer melhor para mostrar a Dona Ione que eu era muito melhor do que ela. Mas, no entanto, ela que me ajudou muito. Então, ela ficou muito satisfeita com esse encontro. Ela falou que era esse o chavão que ela usava com os alunos. Bacana. E ela conseguiu resultados muito positivos com os alunos fazendo dessa forma, que podia esperar dos mesmos muito melhor. Sim. E usava essas palavras que a gente, às vezes, ficava chocado, né? Sim. Então, foi um aporte grande da Dona Ione. Você conseguiu fazer essa análise, voltando lá para um contexto de passado e pensando, poxa, aquela pessoa foi um aporte na minha vida. Então, você fez uma análise que voltou lá atrás e, veja, ela usou alguns gatilhos pedagógicos ali. Vamos usar, não é a melhor palavra ali, é o gatilho pedagógico, mas assim... Tem não está me vindo o termo, mas ela tinha algumas palavras que ela fazia com que a pessoa elevasse a média. É um gancho, né? É um gancho. Ela usava um gancho didático ali para fazer a pessoa sair daquele ponto onde ela estava e fazer uma amplitude maior. E depois eu encontrei com o professor Valdo, já não me chocava mais com os ganchos dele, porque já tinha tido o gancho da Dona Ione, né? E o professor Valdo, então, nos ajudou muito, né? Quando ele nos chamava a atenção em público, ele, na verdade, ele via que o potencial nosso era muito maior. Legal. Né? Então, isso aí... Tá aí o legado dele, né? É o legado, né? Muito bom. Então, para fechar, já caminhando aqui do meio para o final... para fechar essa ideia do inventário, tem as pontuações estatísticas pessoais que, toda vez que eu faço um levantamento, que eu faço um inventário, é importante eu fazer a mensuração das minhas pontuações e elas também, quando agrupadas,
eu começo a poder fazer associações de ideias com esses dados. Então, há 2 meses atrás, quando eu fiz a fala aqui sobre autogestão, eu trouxe alguns exemplos de pontuações que eu faço da minha realidade, do meu dia a dia. E quando eu olho para essa minha realidade, entendendo, dando nota, olhando o meu rendimento no trabalho energético, no exercício físico, nisso tudo, são pontuações que eu vou levantando e ao longo do mês eu posso fazer uma mensuração. Foi bem, não foi, que ajuste eu posso promover. E aí, quando nós estamos falando de um inventário, estamos falando de deixar dados para análise. Não só arquivados, como já disse, mas sim efetuar uma análise maior. Mas por que eu fui tão fundo na questão do inventário? Porque quando nós passamos ali para o próximo slide, vocês vão ver que tem alguns conteúdos, que o primeiro é o autocomplexes, que é o completismo existencial, quando eu consigo investir realmente no meu completismo existencial, findar aqueles planos todos que eu fiz, o complexes, ele vem ali de toda a derivação da proexis, então a programação existencial, ela tem um plano desenhado. Esse plano desenhado, se atingido em um nível satisfatório, você tem o completismo existencial. Então, esse autocomplexes, ele vem ali e com algumas palavras que puxam esse completismo. O gabarito dos legados intrafísicos. Então, como que estão os legados que eu já deixei até hoje e que podem fortalecer e podem facilitar o meu completismo existencial e que estão ajudando nessa aceleração desse completismo existencial. Será que eu já deixei alguns legados? Vale a reflexão, vale pensar sobre isso, pois não? Eu estou aqui refletindo sobre tentando ampliar esse conceito de legado. Uhum. Eu pensei aqui nos resultados que tem uma relação com um legado anônimo, não sei se poderia falar isso, também colocando junto com essas variáveis a ideia ou a questão dos serenões, o que ele deixou para nós, né? o que eles deixam para nós. Uhum. Você pode ampliar um pouquinho isso assim dentro da sua fala aí? Essa relação do legado anônimo com a relação dos serenões. Eu estou pensando aqui junto contigo. Pois né? Porque eu estava pensando isso aqui, estava aqui refletindo sobre isso. Ou seja, o referencial, porque eu penso assim, que um legado, eu posso também fazer um raciocínio relacionando, associando com a questão de um referencial. Sim, pessoal, para poder ficar mais próximo de mim esse entendimento. Então, o referencial serenões, os serenões, toda a característica, aquela estrutura toda básica que compõe, né, o perfil dos serenões. É um legado que ele nos deixou, nos deixa aí para a gente ter. Então, eu acho que a reflexão aqui que nós precisaríamos fazer é que, vou voltar lá na definição para ajudar a nossa reflexão, estou fazendo aqui junto contigo. Um legado, na essência, ele fala de algo específico que foi deixado. Então, se a gente conseguir especificar aquilo que aquele serenão ou que aquele conjunto de serenões deixou, vai ficar muito mais fácil para a gente entender. Olha, o legado da serenona monja foi esse. Vai ficar mais fácil o entendimento. Estou pegando a teoria, tá? Estou tentando puxar para a teoria para tentar embasar a nossa reflexão. Provavelmente eu posso conectar mais alguns itens, não precisa ser um item específico, mas pode ser um conjunto de itens, mas eu precisaria dar uma especificidade para aquilo que foi deixado por A, para um abecedário, para um conjunto de pessoas, para conseguir cadastrar de imediato, olha, esse foi um legado deixado, como eu disse lá no começo, o legado intelectual deixado pelo professor Valdo. Então nós conseguimos delimitar, é um legado no tema da questão cognitiva, intelectual, promover uma reflexão mais ampla. Teríamos que pensar caso a caso para tentar entender um pouco mais. Eu estou querendo entender melhor essa questão do legado anônimo, né? Entendi. Mas vou pensar mais sobre isso. Vamos construindo. Se alguém tiver mais eu posso colaborar, lógico, porque realmente
é uma consideração tanto avançadinha, a gente tem que elaborar junto. Mas a sua consideração me fez pensar assim, as suas abordagens, elas estão centradas na condição da autoinventário, né? A autoconscienciologia, exato, né? A autorresponsabilidade. Isso mesmo. Isso realmente faz a gente expandir para esse caso dos serenões. Mas me vem a condição assim, é anônimo para nós que, com toda a honestidade, não temos gabarito para perceber as nossas limitações, realmente restringem essa nossa percepção. Mas dentro do inventário que eles devem fazer, né, entre eles e cada um, não é nada anônimo. Provavelmente eles não. Estão com discernimento do que não fazer, como o Walter falava, né? E aí eles partem para fazer aquilo que eles podem fazer. Então é bem interessante da gente pensar isso, né? A questão do anonimato na condição dos serenões e essa condição também que você está falando, se quando tivermos ou, né? Se alguém tiver condições de mapear, né? E a monja deixou esse legado. Isso, é um levantamento mais a miúde, né? Mas penso como a consideração eu acho bem pertinente. Dentre eles ali, fazer uma análise provavelmente não é anônimo, realmente. Faz total sentido. Eu estava lembrando aqui, Caio e Janete, que o professor Waldo falava da questão do legado da cerebrologia, que os serenões eles tinham deixado esse legado para a gente ao utilizar o máximo da lucidez do próprio corpo quando eles estavam na condição de consim. E isso, de alguma forma, refletiu na própria condição humana, né, dos seres humanos. Então, acho que isso também é uma coisa assim, que ninguém percebe, não vai ter um registro na história, mas aquilo ficou na história da humanidade, né, pelo fato dele ter utilizado. Não sei se também seria... Nesse caso, a gente tira o anonimato, inclusive, né, porque a gente definiu algo específico que foi legado pelo... Isso. É só porque a gente está aqui no ambiente de debate. Isso aqui me veio à mente. Como que eu... ampliar um pouco mais essa ideia. 100%. Agora, de anônimo não tem nada aí, né? Então, quer dizer, pode ter para mim ainda, ou para muitos de nós, né? Agora... Mas é muito bacana de começar a pensar isso aí, né? E ampliar essa... Só para dar a ideia aqui, para aqueles que nunca tiveram contato, nós estamos falando do serenão, é uma consciência de um nível de lucidez, o máximo que nós podemos hoje compreender ali, estamos falando da questão do serenão. Só para alinhar, porque tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez para facilitar. Só complementando também essa questão de não aparecer muito, tem muita coisa que é feita por nós também, que às vezes não aparece, mas que é a raiz, a base de um contexto que vai ser construído mais adiante. Então esse legado também, nem sempre é aquela coisa que tem um marketing grande agora, mas é uma coisa que criou as raízes. Mas às vezes eu posso estar no processo de construção de um legado, que a gente falou um pouco aqui, né? Ainda não é algo, não teve esse rito de passagem, olha, ficou o legado, né? Aí aqui eu estou comentando que às vezes pode, né, na minha opinião, né, ficar de certa forma um legado, mas só que aquele legado não é aquela coisa que já está aparecendo, vamos dizer assim, aquela coisa que já está no contexto geral, ainda é meio anônimo, vamos dizer assim, né? E, de repente, isso vai emergir com as bases que foram feitas. É o legado porque é a base, na minha opinião, entendeu? Mas é a base de alguma coisa que ainda vai surgir mais forte depois. De novo, né? Voltando para... Eu vou sempre embasar ali no que temos até o momento de teoria, né? A gente precisaria especificar o que é, então, disso para falar. Olha, o legado deixado aqui é este contexto específico. Entendeu? Eu não pude deixar de me expressar aqui, porque não quero me estender, não é o objetivo aqui também. Mas só contextualizando, eu tenho dentro das minhas experiências pessoais alguns processos parecidos com essa situação aí, que é o caso do Sérgio Muscópio, que eu mesma não entende muita coisa. Então, é essa questão aí que fica numa... Que fica e eu preciso de entender, né? Ou que seja, é obrigação minha, né, Marina? Ok. Pessoal, eu já vejo várias... Só um segundo, Marina. Eu já vejo várias pessoas com microfone, então é hora de eu começar a anotar a sequência de perguntas, ok? Então, Mercedes, Marina, depois... Will. Posso fechar a ideia? Deixa só a Marina fechar a ideia, porque aí a gente já passa. Só fechar a ideia. Obrigada.
fechar com a abordagem que você fez com a Adélia, porque dentro da contabilidade, em inventário, você vai contar os produtos que existem, você faz um pit stop e é naquele momento, você falou isso no início, que é com vistas ao que você vai fazer daqui para amanhã, né? Isso mesmo, só para alinhar essa ideia. Obrigado. Sim, bom dia, Caio. Obrigada. Eu queria saber se é possível fazer um inventário, levantamento, não tanto de fatos assim como mais desconectados do dia a dia, sino com referência aos comportamentos que dia a dia temos, emoções envoltas, pessoas, encontros e señalética. Isso é o dia a dia nosso, que é bem difícil de manejar, ¿no? Porque ya sabemos, las emociones nos descontrolan y a veces nos ayudan también, ¿no? Porque você no va a tener un comportamiento porque está trabajando sobre eso, va a parar, va a mirar. Mas sería bom, é uma pergunta para você, poder fazer um tipo de inventário sobre estes 4 itens que são o nosso dia a dia, não? Totalmente. Ou alguma sugestão, não sei. Sugestão é um negócio desse aqui, uma boa caneta no bolso e você fazendo esse mapeamento do dia a dia. Vamos supor o temperamento. Você começou a mapear o seu temperamento, você começa a perceber algumas atitudes que você tem. Essas atitudes, no dia a dia, elas vão aparecer. Quantas vezes apareceram? Em que momento apareceu? Então, eu estou mapeando o meu nível de acalmia. E aí eu percebo que eu tenho um traço de irritabilidade. Puxa vida, eu quero mapear esse traço de irritabilidade. É papel e caneta na mão. Eu estou ali no supermercado, algo aconteceu que me tirou do sério. Puxa vida, uma vez a situação da irritabilidade apareceu. Mensura o porquê, o que startou? Esse é o mapeamento. A gente fala muito em autopesquisa, mas de fato, aprofundar na autopesquisa, pouco a gente faz. Porque a situação ocorreu, eu tenho o fato ali, a pessoa fez alguma coisa que me tirou do sério. O que é que me tirou do sério? Por que tirou do sério nesse dia e no outro dia não tirou? Como eu estava? A autopesquisa é fantástica nesse aspecto. Mas tem que ser um inventário bem cortito, só com a ideia, porque continuamente no dia, todos nós seguro, temos para anotar, mas você não pode anotar muitas vezes, e depois escapa. Misma cosa con los aportes. A veces no valoramos los aportes cotidianos de una persona que te des ahí un artigo. Oye, mira esto, o vas a hacer tal cosa. Y você se va acumulando, y al final del día dice, voy a recordar. No se lembra de todo, se lembra solo de pequeñas cosas, sobre todo comportamiento que fica como más claro, ¿no? Yo aquí dije con un tono distinto, ya tengo que mirar también la entonación. Mas usa essa prática, olha. Não dá para anotar tudo? Não dá. Não dá. Ok, mas no fim do dia, se eu parar, eu vou lembrar de 60%? Marca os 60%. Vai criando o hábito, não? É a questão dessa rotina útil. Se eu quero fazer esse mapeamento, não adianta. É papel e caneta na mão e começar a relatar. Fazer o meu arquivo, fazer meus apontamentos. Aí eu começo a ter uma reflexão de que está acontecendo com a minha realidade intraconsciencial. Entende? Mas não tem outra receita a não ser colocar a mão na massa na anotação. E como coisa curiosa, falando de los libros, ¿no? De aqueles aportes de um livro, eu me lembro que a los 2 anos de ficar aqui, ou antes quizá, en esos atendimientos que Valdo tinha no ciclo, ele me dio un libro que después resultó ser bastante importante, ¿no? Mas yo decía, no, Valdo, si yo ya tengo ese libro, tengo en español, mas es el Conscienciograma, ¿no? Fez a diferença. Y dije, vamos a ver, yo ya tengo ese libro, lo tengo en España, está fechado, abierto, fechado, no conseguía finalizar ese libro. Y cuando llegué aquí al poco, a los 2 años, él en ese ciclo me dio ese libro. No, ya tengo, Valdo. Leve este libro. Tá bom. E logo já entendi, sabes? É o mesmo que passou com Rosa, não? Entendi que foi muito importante, não? Como terapia e como entender a uno mesmo. É um livro aí, bem... aprofunda nisso. Aquele livro que você não mexeu lá atrás e naquele momento você recebeu de novo, estava com maturidade para refletir. Que tipo de informação tinha ali? O que foi mais difícil? O que foi mais fácil? Essa é autopesquisa.
Ok? Muito obrigado. Nada. Will, pois não. Não, é que surgiram algumas ideias, à medida que o pessoal foi perguntando ali. Eu fiz aqui como se fosse uma classificação, até queria saber a tua opinião aí. Vamos lá. Para poder abordar isso. Eu coloquei aqui classificações do legado praxeológico, daí eu comecei a listar isso. Tá? Eu coloquei a questão da exposição, que foi que a Janete estava colocando, né? A questão do anonimato, ou se aquilo é explícito. Okay. Eu acho que isso é uma forma de classificação, que eu acho que pode ter legados anônimos e legados que a pessoa ela aparece. Outras coisas que eu fui listando, daí, a partir disso, surgiram outras ideias. Tá? A questão da cronêmica, eu acho que podem ter legados que podem ter uma durabilidade maior e outros menores. Um exemplo, um legado vai durar 3 séculos, um legado vai durar 1 século, um legado vai durar, sei lá, 1 milênio. Eu acho que isso daí também é uma forma de classificação, é a durabilidade. Porque, às vezes, dependendo do legado e do contexto, né, que aquilo surge, a sociedade passa um certo tempo, ela muda muito. Então, é natural que tenha um período de duração. Tá? Pelo menos é uma coisa que eu fiquei pensando. Dimensionalidade. Eu acho que tem legados que vão ter repercussões aqui no intrafísico. Legados que vão ter repercussões no extrafísico. E legados que vão ter repercussões multidimensional. Tá? Outro ponto, assistidos. Tem legado que a essência ela vai ter uma consequência para a própria consciência, ou seja, seria um legado egocármico. Outro poderia ser mais grupo kármico, ou seja, um legado que vai atender uma determinada... Por exemplo, eu sou descendente italiano, de repente eu vou fazer algo que vai atender minha descendência. Tá? Isso é grupo kármico. Sim. Ou outro que seria policármico, que é o que foi colocado ali a questão do serenão. Tá? Especialidades, eu acho que o legado ele pode ter especialidades. Né? Como a gente trabalha ali com as 70 especialidades, ou mais, né, que surgiram mais de 300, poderia-se ter legados relacionados a uma determinada especialidade. É uma forma de classificação. Tá? Natureza, eu acho que tem legados que é para compensação de danos, outros é para ampliação do acerto, que é uma das ideias que a gente trabalha dentro da praxeologia. E eu coloquei aqui como GESCOM, que eu acho que tem legados que podem ser a escrita, tem legados que podem ser projetos, tem legados que podem ser uma ciência, que isso tudo são formas de GESCOMs. Tá? Mas eu comecei a esboçar, né? Eu listei 7 itens. Tá? O que você acha disso? Eu gostei. Eu achei interessante, porque na hora que a Janete começou a falar isso, na hora eu pensei, tá, pode. É uma forma de classificação. Sim. Tá? E eu comecei, que outras maneiras de classificação a gente poderia criar. Tá? Eu acho até que isso é interessante até depois expandir. Eu acho que tem como expandir isso para outras classificações. Né? Isso. Nós falamos aqui de algumas delas. Né? Essa primeira, o primeiro item que você falou, a única questão, quando nós correlacionamos com o que tem de teoria escrita, o que eu achei até então, o anonimato, se você não conseguir definir algo específico, uma ação, porque o legado ele fala que é algo específico deixado para mas o que eu fiquei pensando é que depende do referencial, né? Por exemplo? Nós conseguimos observar aquilo que está abaixo de nós, né? Não na escala evolutiva. Para cima, às vezes, é mais difícil. Então, em tese, poderia. Pode ser que nós não estejamos percebendo o legado, mas o legado ele existe. Tá? Um exemplo, a comunidade europeia pode ser o legado do urbanizador. Tá? O Mercosul ali já ficou ossalino, eu acho que está meio decepcionado. Né? Mas pode ser que exista, tá? E talvez seja o nosso nível evolutivo. Então, mas aí nesse caso, o anonimato não é no sentido que ele fez para não aparecer. Talvez a palavra não esteja mais adequada, mas é no sentido que um é mais explícito e o outro não está tão explícito assim. Tá? Poderia ser que o nome anonimato, nesse caso, não seja adequado. Entendi. Mas eu acho que é nesse sentido, entendeu? Eu entendi o que ela colocou e me gerou ideias que podem ter classificações diferentes. Tá. Eu acho que a mesma coisa, esses demais itens, talvez a gente não tenha percepção. O exemplo esse da cronêmica, da durabilidade, talvez nós não tenhamos essa ideia ainda, essa noção. Por exemplo, vou ter o FIEX, qual a durabilidade dessas assistências? Mas você viu que nos às 3 vezes a gente itens, não tem essa noção. nos seus 3 exemplos de cronêmica, você falou uma quantidade muito grande. Nós não estamos falando de um legado que vai ter um impacto de 5 anos.
Sim. Nós estamos falando de um legado, de algo que se estende. Eu acho que a essência do legado são as consciências assistidas. Isso. Porque se não tiver consciência, não faz sentido o legado, né? Isso aí. E aí, eu acho que o restante vai estar relacionado em maneiras de você classificar. Tá, mas a essência do legado é as consciências assistidas. Né? Acho que a sua classificação está bem bacana. Essa parte do assistido pra pensar, ego... não é nada... Sim. Eu gostei uma ideia aqui. Mas alguns itens a gente já vinha falando ali do ego, grupo policármico, dos assistidos. Eu acho que está legal essa classificação. Não tinha pensado nessa natureza da compensação dos danos. Eu achei bacana. Daria para fazer um cotejo, até a gente expandir um pouco mais esse tema. Eu acho que dá para aprofundar e se surgirem outras ideias, eu acho que o pessoal puder contribuir, lógico, né? Às vezes com outra classificação, que de repente venha, porque é uma coisa que realmente nós não temos. Sim. Isso dá para ampliar. Caio, oi, tem mais alguém? Na sua opinião, qual é o principal legado, autolegado, que uma consciência pode deixar para ela própria e depois um grupo? A consciência para si própria, porque a gente deixa um autolegado, ou pelo menos deveria, evolutivo, né? Deixar. E em termos grupais, na tua opinião, o que é mais importante que a gente deixe para a gente mesmo? Também tem que pensar, né, para responder. Opa. Vamos pensar juntos, né? Mas vamos fazendo por separação. Eu não acho que dê para a gente definir o principal legado que uma consciência pode deixar para um grupo. Não, a consciência para ela própria e um grupo para um próprio. Diferente isso, né? E assim, um grupo para o próprio grupo, e a consciência para a própria consciência. Eu iria na base da... se a gente, muitas vezes, ressoma para você limpar um conjunto de rastros ali de passado, para fazer uma ampliação do acerto, ou para fazer reconduzir, né? Você fazer o inverso daquilo que você vinha fazendo. Para mim, que o maior legado da pessoa é se ela conseguir entender aquilo que ela veio desenvolvendo no passado e o que ela poderia fazer de diferente hoje e deixar um legado. Sabe aquilo que a gente sempre fala? Muitas vezes eu tenho que desdizer aquilo que eu disse. E nessa vida, muitas vezes a gente faz isso. Poxa, lá no passado, alguns anos atrás, eu falava isso. E hoje eu não penso assim, então eu venho aqui e falo, olha, eu penso de uma forma diferente hoje, por isso, por aquilo, por aquele outro. Eu estou desdizendo algo que eu disse nessa vida. Para mim, que um legado, quando a gente está falando de um auto-legado, tem a ver com aquilo que eu disse lá do passado e que eu tive a oportunidade nessa minha programação existencial, nessa vida, de fazer diferente, de reperspectivar com essas consciências e tudo que eu consegui fazer nesse aspecto. Para mim, esse é um dos principais. Refletindo agora aqui contigo, né? Agora, de um grupo também... Por exemplo, a conscienciologia, mais específico, por exemplo, o grupo de enciclopedistas da Enciclopédia da Conscienciologia está deixando um legado coletivo. Sim. Né? Então, acho que nesse sentido... Então, mas eu não sei se dá para a gente especificar o que seria algo comum, porque é muito da especialidade. Porque o grupo de enciclopedistas, eles vão deixar um legado no âmbito de enciclopédia, de escrita, dessa expansão. Um grupo que, como o Will disse ali, né? Eu posso deixar um livro, eu posso deixar um projeto, sim, como eu disse lá um curso, uma ideia, né? Uma ideia. Então, isso às vezes é porque esse grupo específico ele tem que trabalhar nessa vertente. Então, eu não sei se daria para a gente definir o que seria algo comum que deveria deixar para um todo. Acho que cada consciência vai deixar aquele legado que é essencial na sua história, na sua... da especialidade na sua dela e do grupo dela. No seu compromisso intermissivo, enfim. É bom, tudo bem, mas é bom fazer o exercício que você está propondo, né? Porque me veio à cabeça o seguinte, a primeira especialidade que o Valdo trouxe, até mesmo antes da conscienciologia, foi a projeciologia. E eu vi ele sinalizar muito a importância da autoconsciência multidimensional. Então, todos nós, né, podemos e devemos trabalhar mais com a nossa projetabilidade. Saber o que se passou nessa noite, ou nesse dia, ou nesse contexto, fora do corpo. Com certeza nós vamos atingir tudo isso que você está falando, né? E é uma coisa que cabe a todos nós. Com certeza. Né? Não, embora a sua abordagem, né, de especialidade é uma coisa que não pode esquecer. Sim, mas eu acho fantástico essa fala, Marina, porque assim, muitas vezes a gente tem
o fio da navalha para não entrar na crença. Porque nós estamos aqui falando de pesquisa. E muitas vezes, quando a gente tem esse contexto, até o tema vidas passadas para mim, muitas vezes a gente acaba entrando por crença. A Thelma está lá fazendo a pesquisa dela e tem um nível de aprofundamento. Se eu não tiver um nível de reflexão e tiver uma projetabilidade, entender aquele contexto, eu posso ir para a crença. Acreditei que a Thelma está fazendo aquela pesquisa e que tem aquela personalidade, por mais que seja hipótese, e que tem toda a verdade para ela, mas se eu não investir na projetabilidade e entender isso mais a fundo, vira crença. E a gente precisa sair dessa realidade de crença. Isso. Exato, por isso que a gente começa. Legal. Hoje aqui. Quem que tá? Adélio, Sandra. Sim, em cima, Sandra. Então, na hora que ela falou, eu pensei no egokarma. Me veio na ideia a questão da paragenética. Será que a paragenética não seria um legado pessoal? Pode ser. Que a gente está deixando para a gente mesmo? Acho que, de repente, um deles, né? Porque eu não sei que deve ter outros. Pode sim. Em relação ao grupo, eu pensei na questão do Holopensene e da Heuerbex, porque todos nós estamos trabalhando com isso, e isso vai ficar. Isso não é para, assim, acabar, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa perene, né? Eu fiquei pensando aqui, estava conversando com ela, falei, não, eu acho que esses legados evolutivos, eles são perenes. Quando o Will falou da cronêmica, que tem uma durabilidade, eu falei, não, eu acho que deve ter durabilidade, mas deve ter alguns legados que ficam mais, né? Eu acho que são mais potentes, né? Eu não sei. E pensa nesse alcance, e também dá para a gente fazer um cotejo. O legado deixado na Conscienciologia era Valdo, e qual é o legado que nós vamos deixar? Porque teve uma transição, entre aspas, né? Teve toda uma relação e tudo aquilo que o professor Valdo fez até então. E o que nós vamos continuar construindo, qual será o nosso legado grupo pós-professor Valdo? Eu acho que é uma reflexão que nós podemos fazer também. Eu acho que em cima disso, dessa questão da paragenética, eu estava pensando aqui que você até comentou alguma coisa, nas nossas autorreciclagens. Então, a gente vai num crescendo, a gente chegou... Digamos assim, a gente está num patamar evolutivo. Qual o legado que eu quero deixar para comigo mesmo dentro desse legado da escala evolutiva? Tá? Eu tenho uma escala evolutiva aí, colocada aí pelo professor Valdo, mas qual o patamar que eu gostaria, ou então que eu vou me predispor a isto? Então, isso vai fixar na paragenética. São essas reciclagens, esses movimentos que me parece que a gente vai deixar para a gente mesmo. Eu saio melhor dessa vida, daquilo que eu cheguei? Ou eu saio da mesma forma? Entende? Eu acho que esse legado é interessante. A gente tem que fazer aquela distinção do alto legado. Ainda tem até um conteúdo que eu quero mostrar para vocês que tem a ver com esse alto legado. Mas tem o alcance do legado. Lembra que nós estamos falando de um legado que ele tem um alcance maior. Né? Não é só para a pessoa, não é aquilo que foi benéfico só para a pessoa. Mas olha só, se você faz para você, enquanto ela estava falando aí de grupo, isso é pessoal. Eu não posso fazer num processo grupal aquilo que eu não faço no pessoal. A minha parte. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Então, dentro das minhas reciclagens, dessas reciclagens que eu tenho, o que isso vai reverberar no grupo? Como é que eu atuo na Heuerbex dentro do meu próprio processo evolutivo, meu próprio processo de reciclagem? Aí estamos falando de mini peça no mecanismo maior. Exatamente. Então, somos uma mini peça, mas essa mini peça ela pode ser melhorada. Então, a todo instante, nós estamos melhorando o Holopensene dentro de um grupo. Ok? Adélio. Eu queria comentar exatamente mais ou menos o que a Mera comentou, só que dentro do nível de maturidade pessoal. Então, a nossa maturidade pessoal é um autolegado, né? Só que ele tem a ver com o legado também, porque o legado alimenta o autolegado alimenta o legado, num círculo virtuoso de crescimento pessoal. Então, o que nós deixamos para nós mesmos no autolegado é o nosso nível de maturidade, mas ele acontece porque nós temos um legado, porque estamos deixando um legado também. E fora isso, a construção do ecossistema. Você construiu um ecossistema que você vai estar utilizando depois também. Então, isso é um autolegado também, porque o ecossistema que você gerou, o ambiente, o bioma que você gerou ali,
é um autolegado, porque você vai se aproveitar disso também, e não deixa de ser um legado, que nem eu comentei, do ciclo. Mas eu acho que a gente tem que fazer essa distinção, né? Uma questão é o autolegado, é isso que você está construindo, que você, nesse revezamento, você pode pegar lá na frente. Agora, o legado, a gente tem que ver o quanto realmente está sendo de legado no impacto, na quantidade de consciências envolvidas, para a gente não definir tudo como, não, esse daqui já é o meu legado. Peraí, é legado mesmo? Eu deixei isso plasmado de alguma maneira, eu impactei quantas pessoas, isso está sendo reverberado em outros. A gente precisa ter essa análise, porque senão a gente... Tudo é legado. Não, e até mesmo porque você não pode crescer intimamente se você não te testar com os outros, né? Se você não tiver no dia a dia, né, na questão do dia a dia, para mostrar e para provar que você realmente cresceu, que você realmente tem um nível de maturidade, não adianta crescer só internamente sem se testar. É por isso que certamente tem que ter coisa materializável, que nem sempre vai aparecer, pode estar anônima, pode ser uma raiz de um contexto, mas que quando você constrói, você cresce. É aquele negócio do ganha mais quem dá, quem ajuda. Quem doa, né? Então essa questão toda, ela é interligada, né? Maria Isabel. Então, eu quero dar um exemplo de grupo, que ela falou do legado individual. Um dos exemplos, né? O grupo de 28 tecelões que fizeram o cooperativismo, apenas 173 anos. Eles se juntaram em Rochdale, na Inglaterra, e conseguiram implantar um modus operandi de interassistência que reverbera no mundo até hoje. Hoje, estima-se 1/3 da humanidade praticando a cooperação como um modelo mais pacifista, mais democrático, menos belicista. Para mim, isso é um legado. Foi uma prática, né, que eles criaram. E eu penso que o grupo da Conscienciologia também. A ProEx do Grupo Evolutivo de Intermissivista, que tinha o legado, que fez a Conscienciologia, é um legado. Todos que chegamos depois, para mim, agora nós estamos construindo o legado da Reurbex, a partir das reurbanizações pessoais. Então, é como se fosse um patamar dentro da própria Conscienciologia. E olha que legal, Isabel, você foi no âmbito da sua profissão, da sua atuação muito presente no cooperativismo. Eu garanto que se cada um pensar na sua realidade profissional, nos temas de especialidade, vão lembrar de uma pessoa que deixou um legado naquela área, de um grupo que deixou um legado. Florence Nightingale. Isso, a Florence Nightingale, para quem é da enfermagem, vai pensar na Florence. Então, quem são as consciências que deixaram um legado que hoje eu valoro esse legado? E aí, só que, como eu disse no começo, a ideia é a gente trabalhar muito mais naquele legado que nós estamos deixando do que daquele que nós recebemos. Mas essa reflexão é muito boa. A ideia é desse momento, né? Mas nós podemos expandir a reflexão. Thelma, pois não. Eu estava pensando aqui, desde a pergunta da Eliana, né? Quando o professor Valdo começou a falar de autorrevezamento, para mim soava uma coisa totalmente inalcançável. Para mim, na minha visão, era uma coisa quase mateológica. Como é que eu vou fazer esse autorrevezamento, né? Você falando hoje, né, a questão do autolegado, né, eu penso que o objetivo também é essa continuidade. Isso, né? Mesmo. E quando eu comecei a estudar retrovida, né, quando veio essa condição, para mim começou a ficar palpável. Né? Então, se por hipótese, aquela consciência ali, né, eu fui aquela consciência, aquilo ali, e aquela consciência teve uma produção, e essa produção passou pela escrita, ou seja, grafou as ideias, então eu posso fazer uma análise daquilo tudo que foi escrito. Ótimo. Né? E o que eu faço com isso agora? Né? Como é que eu vou trabalhar essas ideias agora, por exemplo, para desmistificar a vida passada? Mas já estava escrito lá no livro anterior sobre vida passada. O que eu faço com isso hoje? Né? Então, eu penso que a nossa condição de intermissivista, de ter acessado as ideias da Conscienciologia, né, de ter vindo para cá, esse trabalho todo do professor Valdo, passa pela escrita, passa pelo registro, para a gente não cair novamente em processos
que ficaram para trás, ou seja, se perderam. As ideias, a aula, ela acontece, tem um legado de um tempo ali, né? Mas o registro da ideia escrita, ela tende a permanecer mais. Então, a questão da enciclopédia, a questão, né, toda vez da defesa de um verbete, é um resultado de uma autopesquisa que está sendo colocado, está sendo exposto. Né? Agora, isso a gente vai poder acessar numa próxima vida. Sim. Então, a semente ficou. Então, eu penso que e outra, quantidade de consciências que podem ser acessadas. Vocês também estão falando de quantidade. Né? Alcance. Numa aula, a gente alcança, sei lá, né, no máximo centenas. Aí vamos pensar em EAD agora, vai expandir mais. Mas o livro ele tem essa capacidade também de ser um acesso permanente a um número de consciências muito maior. Então, eu acho que essa responsabilidade pela ideia escrita e grafada passa pela proexis aí da grande maioria, se não de todos nós aqui. Né? Bacana você falar. Estava ontem com o Fausto ali conversando um pouco da proexis e autorretrocognições, como que você pode fazer um pouco mais, a gente já falou até um pouco disso, mas essa avaliação, o inventário de novo, o levantamento todo, tem uma hipótese de vida passada, tudo que eu posso fazer de análise lá do passado, o que aquilo ainda é reflexo hoje, aquilo que eu posso já fazer diferente, como que eu posso expandir aquilo que foi deixado lá de trás. Aí eu estou realmente atuando naquele legado que eu posso deixar nesta vida, né? Esse recorte, muito legal. Então o registro ele é mais permanente, né? Eu papel, acho que esse legado, como falamos lá, para papel e caneta na mão. Papel e caneta e publicação. E publicação. Eu me coloco numa condição de não autora atualmente, mas eu estou nessa questão de me responsabilizar pela publicação. Boa. Muito bom. Né? Tem Fernando? Está pensando aqui na questão do legado grupal. Né? Grupo hoje da Conscienciologia, da CCCI. Né? Então, nós estamos hoje aqui no planeta com quanto? Menos de 30 anos de Conscienciologia. Então, pensando em grupos, o primeiro grupo que chegou, que são os pioneiros, que vieram implantar a Conscienciologia. Então, é um legado. Então, está aqui a Marina, por exemplo, que ajudou a fundar a primeira instituição de Conscienciologia em 1988. Está a Isabel, que veio aqui fundar o CAEC aqui em 95, né, Isabel? Cooperativa e muitos mais. Então, tem a geração mais velha um pouco, que é a geração dos pioneiros que vieram na frente, abrindo as picadas, criando as condições estruturais, né, as instituições todas para que depois chegassem novas gerações já com um legado já mais, uma estrutura mais organizada. Então, é muito pouco, 28 anos de Conscienciologia, 29 anos de Conscienciologia no planeta, né, assim, oficialmente, né, legalmente, com as instituições aqui. Então, esse grupo que está aqui, eu acho que veio implantar a Conscienciologia no planeta, veio sedimentar isso, expandir a Conscienciologia e criar esse legado, as condições para as novas gerações, né, e nós mesmo voltarmos aqui, né, no autorrevezamento, com as coisas mais estruturadas. Né? Então, esse é o nosso papel. Eu acho que o grande legado é isso, né, a gente implantar a Conscienciologia no planeta e deixar isso pronto para as novas gerações chegando. Já tem a turma mais jovem que está aí, segunda, terceira geração, que encontra hoje um grande legado que é a produção científica. Quer dizer, hoje, em menos de 30 anos, que nós produzimos hoje de escrita, né, de ideias novas, de tratados, de tudo aí que nós temos hoje, é impressionante. Né? E, Na biblioteca da Conscienciologia, 270 publicações já. Não ouviu, Isabel? 270 publicações. 270 publicações. A biblioteca da Conscienciologia. Isso. Então, mas aí, Fernando, pensa nisso do grupo. E aí volta para aquilo que nós falamos logo no início. Desculpa, eu não estava no início aqui, eu cheguei um pouco atrasado. Não, mas está em linha. Para um grupo produzir e deixar um legado, e aí dentro daquela questão da mini peça do maximecanismo, eu preciso produzir, você precisa produzir, cada um de nós. O quanto, e aí vai para a autorreflexão, eu estou fazendo em um nível aceitável para ajudar esse grupo a atingir quanto do meu legado eu estou fazendo realmente, estou construindo para deixar e que eu vou fortalecer o legado desse grupo. Eu acho que é uma reflexão que cada um precisa fazer e ver, eu realmente estou com um legado em alto nível ou estou em subnível ainda? Será que eu poderia mais? E aí eu tenho um alcance e uma ajuda no grupo muito maior?
ou eu estou na zona de conforto daquilo que eu já poderia estar fazendo? Eu estou contribuindo de fato com o grupo, né? Exato. E acrescentando ao grupo, exercendo meu protagonismo, minha liderança e a produção científica, principalmente. Sim. Né? Sim. Eu queria passar mais 2 pontos aqui, e aí eu já volto ali para as perguntas, só um minutinho, eu já volto aí com a informação. Então, só para mais alguns pontos ali, só para a gente fechar esse slide, que é importante a gente pensar sobre isso, que tem a ver com o que a Thelma falou há pouco da publicação. Vejam o segundo item ali, está escrito livro. A obra esclarecedora, escrita e publicada como sendo o melhor legado terrestre, a fim de embasar o autorrevezamento multiexistencial. Então tá lá, Thelma, aquilo que você... em síntese, é isso. O quanto eu estou publicando... mas eu não estou com livro ainda. Já fez artigo? Mas eu não fiz artigo. Já fez um verbete? Quanto que eu estou nesse caminhar no processo, dando o meu pedacinho no grupo, deixando o meu legado, construindo o legado do grupo. E aí, caminhando, quanto aos fatos em geral, quais são os seus, e aí são 4 itens interessantes da gente pensar, os sinalizadores evolutivos ou sinais de alerta. Temos ali um livro escrito sobre sinalética. Quais são os meus, além da sinalética, os sinalizadores que eu estou no caminho certo no âmbito proexológico, na minha programação existencial, e estou alinhado com aquela construção de um legado? Eu tenho alguma sinalização? Sabe aqueles indicadores que às vezes, da minha vivência, a minha atuação profissional, por isso que eu disse lá no começo, que começou a fazer um sentido o legado, porque tem a questão de algo que é herdado. Eu tenho atuado muito com famílias empresárias, os herdeiros, profissionalmente, então fazendo um cotejo com o legado, estou começando a fazer essa conexão, e quando eu comecei a pensar nesse herdado, e quando eu estou atuando no dia a dia, eu tenho alguns sinais de que aquilo está certo, aquela vivência tem sentido, aquela intervenção que está sendo feita, eu tenho a sinalética daquilo, eu tenho os indicadores, como está escrito ali, os sinais. O quanto de sinais eu estou tendo no dia a dia, que está alinhado com aquilo. Sabe aquela euforia intrafísica, que quando você fala aquilo, você está num grupo e você sente aquilo. Que é melhor sinal de que está alinhado com aquilo que você deveria estar fazendo ou que você planejou e está cumprindo aquilo? Então, é um dos pontos. O segundo ponto ali, as marcas de excelência evolutiva, tem a ver com a especialidade. Quais são as suas marcas de excelência evolutiva? Se a gente fosse parar aqui hoje, vamos traduzir isso para a especialidade. Como que estão as minhas especialidades? Elas estão percebidas pelos outros? Volta lá no que nós comentamos do grupo, do público-alvo que nos procura. Se eu tivesse que hoje levantar a mão aqui e falar assim, quem é especialista nisso? Levanta um grupo. Tem especialista naquilo? Eu vou conseguir falar a especialidade que é de cada um de vocês, do que é de cada uma nossa? Você pode dar algum exemplo dessa fala? Dessa especialidade? De identificação dessas marcas de excelência. Essas marcas de excelência, vamos fazer a tradução direta para a sua especialidade. Vou pegar alguém que você conhece, que é a minha dupla, cadê? Minha duplista está ali, que é a especialidade, muitos daqui conhecem a especialidade dela com a gerontologia. É uma marca dela, que ela está desenvolvendo, está criando, está vindo ao longo do tempo, se especializando, fazendo o máximo de convergência naquilo. O quanto eu tenho de convergência, o quanto eu tenho de marca diferencial, de especialidade. E essa especialidade a gente vai começando a criar quando eu vou fortalecendo, vou escrevendo, vou deixando algo sobre aquilo, eu estou deixando um legado. É por aí. Te traduzir ali a informação. O outro ponto, a autoherança cognitiva, que foi falado aqui, eu não lembro em que contexto, que eu estou deixando aqui uma herança cognitiva para a próxima. O que eu já recebi de herança da minha vida anterior e que hoje eu estou aproveitando aqui? Aquelas habilidades que são fáceis, que já vem, ninguém me ensinou, eu tenho essa ideia desde a infância, tem a ver com a ideia inata, com o inatismo. O que tenho disso que já é herança da minha existência anterior?
E o quanto eu estou fortalecendo isso para deixar de herança para a próxima. E ali, o autolegado revezador tecnicamente planejado. Eu tenho um planejamento técnico desse autolegado revezador? É aí pensar, aí estamos expandindo, que tem a ver, eu vou avançar aqui 2 slides e eu já volto no anterior, mas que tem a ver com a holobiografia pessoal. É a história da evolução da consciência ao longo da série de existências, né, da série X, registrada na holomemória e relembrada por meio de retrocognições e autopesquisas com base em fatos e parafatos, compondo o holocurrículo evolutivo. Então, esse currículo evolutivo que eu tenho e que está sendo composto ao longo do tempo, é a minha holobiografia. Eu tenho a biografia aqui da minha vida, mas eu tenho um conjunto de biografias das existências anteriores. Como que está essa minha holobiografia? Eu mapeei, e aí tem a ver com aquela palavra do autorrevezamento lúcido, técnico. Técnico daquilo que já vem, que já é um desempenho acima da média, que é uma especialidade. Ali tem um cerne que eu posso aprofundar e pensar do meu legado, naquilo que eu posso desenvolver cada vez mais para deixar aqui nesse momento, nesse momento de vida. O que mais? Dentro dessa holobiografia, temos 3 aspectos importantes no tocante à holobiografia para cada um refletir. A continuidade do legado na vida atual, então aquilo que eu comecei na vida anterior e que eu posso continuar nessa, estamos tratando de holobiografia especificamente. O segundo, o reconhecimento das obras deixadas no passado. E em terceiro, o legado de ideias e obras deixado às gerações vindouras. Então é um transporte, né? Estamos falando de holobiografia, eu estou fazendo a análise da minha holobiografia nesse momento, mas as ações que eu estou batendo aqui na mesa hoje, elas vão reverberar lá no futuro. E eu estou olhando para esse legado que eu deixarei para as gerações vindouras, para o futuro. Quanto que eu estou observando isso? É legado, é construção de legado. Contando que tem aquele rito de passagem, quando fizer a análise eu tenho um legado deixado. E aí, para finalizar os meus slides aqui, eu deixo 5 reflexões, porque na verdade eu queria abrir a nossa conversa aqui com essas 5 reflexões. Vocês não me deixaram. Eu vou fechar com as 5 reflexões. Brincadeira, a troca toda foi muito eficiente e a gente já foi respondendo muito dali. Tem você uma avaliação sincera do seu legado dia a dia? O quanto você está realmente, dioturnamente, pensando em um legado que você está construindo dia a dia? Então, primeiro ponto para a gente refletir e ver se faz sentido ou não faz. Segundo ponto, quanto ao saldo social. Veja que eu falei lá no começo que a gente ia discutir alguns tipos de legado. Quanto ao saldo social, qual legado cosmoético, então de uma ética maior, cósmica, de benfeitorias à sociedade, vem você deixando? Legado social. Você acha que hoje você está compondo algum legado social? Benfeitorias à sociedade? É um tipo de legado. Um outro ponto. Qual legado proexológico, então estamos falando de programação existencial, propósitos de vida, de que legado proexológico vem deixando às futuras gerações de intermissivistas? Aí estamos falando num cotejo dos intermissivistas, das pessoas que entendem e que começaram a refletir sobre essa realidade multidimensional, pluriexistencial, que está pensando além da caixa do convencional, do materialismo. Outro ponto, qual legado profissional você está construindo? Então, no âmbito da profissão, o que vem fazendo de concreto nesta área da vida? O Adélio começou a falar um pouco ali, né? Pensando em legado profissional. Falamos do social, falamos do proexológico, falamos do profissional. E aí tem lá as reflexões. Você já refletiu sobre a importância de deixar o próprio legado enciclopédico para as próximas ressomas? Já parei para pensar no meu legado enciclopédico, no meu legado de autorado, da publicação? E a professora Malo, naquele verbete que eu citei lá atrás,
que é o verbete para protocolo autoevolutivo, que tem alguns conteúdos de legado, ela traz uma fala que é a seguinte: qual é o seu legado intelectual? Vamos dividir essa frase. Qual é o seu legado intelectual deixado à humanidade em prol da reeducação cosmoética? Será que eu venho deixando algum legado intelectual para a humanidade em prol de uma reeducação, uma ética maior, cosmoética? Pensei, quando eu li essa palavra da reeducação, invariavelmente eu lembrei da reaprendência, do papel da reaprendência, da reeducação e do papel de nós todos como ICs nesse papel de reeducaciologia, de reperspectivar, tudo com base cosmoética. Por isso que eu falo desse legado evolutivo. De nada adianta só o legado, mas sim o legado evolutivo, eu trago um peso maior para esse contexto. Tinha quem na Alexandre. Ô, Caio, tudo bem? Eu estava aqui loucubrando, quando a Eliana fez a pergunta de qual seria o legado ideal, né? E você é o cara da proexologia, né? E eu acho bem legal tudo que todo mundo falou, assim, tem a questão do autorrevezamento, a questão do revezamento grupal, a escrita está dentro disso, e muitas outras formas de legado que eu acho que a gente pode pensar. Mas eu queria só jogar uma ideia aqui, acho que talvez você já tenha falado, que eu sou retardatário aqui. Não tem problema. A Proex, né, a maioria do pessoal que tem Proex, a Proex foi uma coisa pensada quando você estava com mais, sugerida até pelo evoluciólogo, e um compromisso quando você estava com mais lucidez, mais cosmovisão, né? E é personalíssima, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Então, dentro daquilo que você falou, que você acha que não daria para dizer uma coisa, né? Até que ponto a autoconscientização de qual Proex de cada um, o quanto que ela conseguiu alcançar, assim, qual o alcance da Proex de cada um, que pode variar muito, é importante para que, teoricamente, talvez o melhor legado fosse você conseguir fazer o complexo, né? Pelo menos. Como é que você acha que é isso? Cada um pode ter uma coisa totalmente diferente. E tem muito a ver, então, esse legado ideal com o próprio planejamento da vida, né? Acho que dá para fazer alguns recortes aí, né? Eu falei que não dá para a gente nivelar o projeto de um grupo, né? O legado de um grupo, e falar que se existe uma raiz comum, eu vejo que tem a ver com a especialidade daquele grupo, primeiro ponto. Quando nós estamos falando do indivíduo, também acho que tem a ver com a especialidade. Eu tenho certeza que tem a ver com a especialidade de cada um. E se você visualizar, vou voltar ali, pessoal, por favor, colocar o slide, só para eu trazer uma frase que eu trouxe ali do autocomplexes. É o gabarito dos legados intrafísicos. Por favor, só colocar o slide ali para mim. O pessoal passou ali. Está aqui, ó, o gabarito, primeira frase. Autocomplexes, então o completismo existencial, o gabarito dos legados intrafísicos, então aqui é o gabarito, o potencial, a qualidade do legado intrafísico que eu estou fazendo, aquilo que eu estou deixando aqui, e a produção de gestações conscienciais como uma boa fonte de aceleração desse completismo existencial. Então pensa nisso, eu tenho uma atitude aqui, eu estou fazendo aquilo que eu falei quando o Fernando estava trazendo do grupo, mas se eu não fizer a minha parte nesse grupo, pode ser até que o grupo seja completista, o grupo, mas pode ser que eu não seja completista naquilo que eu me planejei a fazer. Então eu preciso ter o meu legado, deixar o meu quinhão aqui na minha programação existencial, porque aí eu vou fortalecer aquele legado, mas pode ser que o grupo avance e eu não. Por isso que a reflexão foi, eu estou em subnível ou eu estou num nível alinhado com aquilo que eu me planejei para atingir o completismo existencial? Ninguém me forçou a fazer nada. Eu vim aqui, tive uma influência, às vezes um pouco maior influência, às vezes um pouco menor na minha programação existencial, mas eu vim aqui, ressomei. Então eu tenho um planejamento. Quem tem programação existencial, eu estou fazendo aquilo que eu poderia? Ou estou em subnível? Eu estou deixando o legado que eu poderia deixar ou eu estou em subnível? É por isso que a gente precisa fazer inventário, fazer levantamento, fazer balanço para levantar esse dado todo e aí sim eu tenho
um entendimento do quanto de legado eu já estou construindo e o quanto eu estou atrasado. Oportunidade está aí. O que eu posso fazer para acelerar isso que está atrasado? Eu tenho tempo, E aí vem aqueles diversos temas que a gente já pesquisou na Conscienciologia, que é a aceleração da história pessoal. Uma vez que cair a ficha, eu entender, poxa, eu estou em subnível no meu legado, quanto eu estou usando esse termo da aceleração para realmente, vamos, agiliza. E tem pessoas que pegam e são muito rápidas aí no processo. Cadê a Reinalda já saiu. A Reinalda, para mim, é um exemplo ali de as primeiras vezes que eu vi ela conectando com as ideias e a agilidade dela, querendo correr atrás. É o quanto a gente tem aquele pique da agilidade de correr atrás, de fazer, olha, estou com o tempo, está passando e a ProEx está andando. Eu me planejei e não estou fazendo. E quanto que eu estou deixando de legado, trazendo para o nosso tema? Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando, assim, tipo, até na questão do completismo, né, da ProEx, você pode estar numa área, por exemplo, pessoal, da ProEx pessoal de um reacerto, grupo kármico, uma restituição do erro, você pode estar indo bem, mas às vezes na ProEx grupal você também pode estar não está deixando a contribuição que você tinha previsto, né? É sutil, às vezes Sim. Isso pode... Sim. Tá bom. E no contraponto, às vezes você está com um grupo fazendo muito bem, mas está desmontada lá a família e você está gerando interprisão e não libertação e não esclarecimento. É por isso que eu trago ali a roda das áreas da vida. Eu preciso ter equilíbrio nas áreas da vida para realmente construir um legado equilibrado. Marília. Marília. Sumiu o microfone. Adélia, vai falando até chegar o microfone. Sim, só... Alguém pode passar ali o microfone? Então vai. Foi mais rápido. Como eu cheguei um pouco atrasada, acho que você já tinha falado algumas coisas anteriormente. Ok. Então, se eu perguntar alguma coisa que falhou ali, sem problema. Eu estava estabelecendo uma relação assim. Você colocou uma questão que é uma questão temporal, né, que é a questão de você partir para esse legado pessoal, para você que, de uma certa forma, ele tem uma relação com você e com o grupo, é isso? Na verdade, o legado, ele sempre tem um alcance maior do que para uma pessoa apenas. Ele tem um alcance para um grupo, por isso que a gente expandiu, aí o Will depois falou ali do grupo karma e polikarma. Às vezes eu posso deixar um legado para um grupo um pouco mais restrito, mas não é para uma pessoa só, é para um grupo, e aí às vezes eu posso fazer algo maior que eu deixo para o polikarma. É uma ação que está dando um alcance muito maior. E eu pensei, como eu estou estudando a pré-intermissiologia, eu vejo assim que parece que tem algumas coisas que são esse processo de autorrecomposição e recomposição do grupo, né? Parece que tem também uma finalidade que envolve essa questão de interassistencialidade, que acho que é uma premissa que a gente tem na ProEx, né? Ok. E aí eu liguei algumas coisas, eu não sei, com especialismo, com aquilo que você tem para retribuir, aonde você vai fazer mais sentido para a sua evolução para os outros, né? Onde você vai deixar uma marca de exemplarismo daquilo que você conseguiu fazer naquele período de tempo. Então, eu vejo assim, porque eu falo período de tempo, porque cada um chegou num momento na Conscienciologia. Então, e você viu que você falou aquilo que eu vou deixar para os outros. Estamos falando de alguém mais do que uma pessoa apenas. Eu acho que... Estamos falando porque quando eu vejo assim, tem um conceito que o Djalma traz que eu acho que é muito bacana, que é quando você trabalha, você faz a reciclagem de um trafar, ele não é pessoal, ele é coletivo. Pode ser. Então, eu acho que essa recomposição, ela passa pelas reciclagens. Sim. Ela é fundamental passar pelas renovações. Porque eu estava vendo a definição de legado e é alguma coisa nova que você faz. Você faz uma reconstrução de alguma coisa. Não é você repetir. É como até eu posso ter sido, por exemplo, uma pessoa que já trabalhou na área social, mas não dentro desse paradigma e dentro dessa visão. Então, eu acho que isso envolve passar por uma renovação paradigmática, reciclagem, de você deixar algo com uma construção nova, né? Com uma renovação daquilo que já esteve. Então, acho que é só... Legal. Na realidade, eu não estou trazendo uma contribuição nova, estou mostrando um raciocínio dentro do que você estava trazendo, e acho que se é por aí, né? Sim. Que acho que é esse viés da retribuição pela renovação, e acho que tem que ter uma coisa prática, né? Como você colocou aqui, que acho que o livro, uma obra, um trabalho,
Eu acho que isso tudo, você precisa deixar aquele registro, a sua marca, isso. E essa marca é através, acho que, da interassistência. Isso. Eu me lembro de duas coisas que eu acho que, para mim, dentro da ProEx, que eu não sei se é, que é a coisa do curso intermissivo, que foi a renovação maior que a gente passou, e ela tem a premissa da interassistencialidade, né, da mini-peça, que a gente vem para cá com um papel, não é só por você. Então, acho que essa premissa de mini-peça, de estar inserida, mesmo que seja pessoal, não é egóico, né? Uhum. Não é para você. Tem sempre uma relação com o outro. E provavelmente, Marília, lá no curso intermissivo, a gente fez um cotejo, um recorte ali dos nossos legados anteriores. Sabe, uma análise? Peraí, o que eu já deixei de legado? Se deixei, o que deixei? E até o planejamento na nossa vida, nesta existência, provavelmente levou em conta tudo isso para o alcance, para o completismo existencial. Então, a gente tem que levar isso tudo em conta. E eu não sei, e eu vejo assim que isso é uma coisa muito séria que você está trazendo para mim, né? Uhum. Porque eu vejo assim que, às vezes, a gente tem esse legado, às vezes, ele represa. Eu vejo no meu caso, eu vejo assim que tem uma demanda interassistencial grande para ser assistida. Legal. E quando você não vai para poder fazer, você segura, você não... Represa. Você represa isso, Sim. você não está abrindo para fazer essa assistência. Bom. E eu acho que isso, então, tem uma vertente muito séria nisso que você está trazendo. Pessoal, agradeço a participação de todos, chegamos aí no nosso horário. As trocas, para mim, pessoalmente, foram muito ricas. Se alguém quiser mais informações, quiser expandir, vocês sabem, acho que a maioria já escutou falar aí que nós temos o balanço que vai tratar do tema legado, então dá para a pessoa aprofundar e fazer um mergulho no tema legado evolutivo. Então, fica aí o convite. Agradeço novamente a participação. Tem 2 mãos levantadas ali, a gente precisa encerrar aqui. Seis dezenas ou 7, temos mais dificuldade de ler. Eu não consigo ler. Não teria condições de vocês imprimirem, assim, para dar uma ajuda para a gente? Mas a gente pode mandar por e-mail. Tá, mas daí também é difícil. A gente teria... Eu te entrego uma cópia, pode ficar tranquilo, eu te entrego. Obrigada. Nada. Obrigado, gente. Então, deixa eu só falar aqui para vocês. Na próxima semana, no próximo domingo, a tertúlia matinal de número 33 será desenvolvida pelo professor César Cordioli com o tema Celepino Conscienciológico. Tá, Celepino aqui. Calepino, arrumando aqui. Eu não sei o que é Celepino e nem Calepino. Gente. Vou ter que vir para descobrir. Calepino Conscienciológico com o professor César Cordioli. Obrigado novamente e até a próxima. Obrigado. Valeu.